Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a minha página. Desta vez irei falar sobre a fé, ou a religião dos 7 deuses, porque foi a religião menos votada esta semana, como sabem. Fiquei um bocado contente, para dizer a verdade, porque é a religião que eu menos gosto, por isso vai ser bom falar sobre ela. E fiquei contente com a votação. Irei começar este vídeo por falar sobre quais são os 7 deuses, o que é que eles defendem e porque é que as pessoas rezam para eles. Depois falarei um bocado sobre a história da religião, como é que ela se divulgou pelo reino e como é que ela tem sido defendida ao longo dos anos. Depois falarei de quais são as diferentes divisões dentro da fé e como é que as pessoas recorrem e a quem é que rezam, ao certo. E depois também falarei um bocado do que é que a fé defende e por fim falarei de uma análise geral aos livros e à série sobre onde a fé interferiu. Bem, e vamos começar então. Antes de mais, quero relembrar que, apesar de se dizer constantemente que são 7 deuses, na verdade trata-se apenas de um deus que se pode dividir em 7 categorias, em 7 personalidades. Para perceberem isto, é tal como na religião católica existe um deus que pode ser entendido como uma trindade, que é o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas trata-se apenas de um Deus. Tal como na fé existem um Deus que é dividido em 7 personalidades. A primeira é o Pai, que representa a justiça e o julgamento. Ele é um homem barbudo que carrega uma balança, ou seja, as pessoas rezam para ele quando procuram obter justiça ou para quando querem ganhar torneios ou alguma coisa em que esteja, ou julgamentos, alguma coisa em que esteja determinante da sua justiça e perdão. Também é ele o chefe dos outros deuses, por isso é o mais importante. A mãe representa a maternidade e a gestação, ou seja, é ela que se reza para ter fertilidade, para que os filhos nasçam saudáveis e para que os filhos sejam protegidos. Também é ela que se reza para ter amor e carinho, ou seja, muitas vezes é ela que rezam os novos casais para que o seu casamento dure e tenham filhos fortes e saudáveis. É uma mulher que carrega um véu e é praticamente a única descrição física oferecida. Em seguida, o guerreiro representa a força em batalha e a luta, ou seja, ele é um dos deuses mais rezados porque é ele que se reza para obter coragem e vitória nas suas batalhas e é ele que se agradece no fim de cada guerra. Ele carrega uma espada, representa a sua justiça e força de batalha. Em seguida, a donzela representa a inocência e a castidade, ou seja, ela que se reza para que mantenham a inocência das donzelas e a castidade, que é muito importante quando vai para um casamento, porque a fé é absolutamente contra uma mulher casada não ser uma donzela quando se casa, ou então que ela trai o marido. Esta mulher também é que se reza para oferecer proteção às donzelas mais novas. Em seguida, o ferreiro representa o trabalho o trabalho de armas, ou seja, ele que protege os trabalhadores e os ferreiros e todas as pessoas que trabalham com o ferro e as mãos para lhes dar força e dedicação e engenho. Também é ele muitas vezes que se reza para proteger as armas e os escudos dos guerreiros. Ele carrega um martelo, que é símbolo do seu trabalho. Em seguida, a velha representa a sabedoria. Ela é uma mulher que transporta uma lanterna, ou seja, que mostra o caminho. Ela é que mostra o caminho que se deve seguir. Por isso, as pessoas rezam ela para ter sabedoria e para a velha lhes ajudar a saber qual é o melhor caminho a seguir. Em seguida, o estranho é o último deus, mas é o mais diferente dos outros, porque ele representa a morte e o desconhecido e não tem uma face. Por isso, muitas vezes as pessoas que são excluídas da sociedade se veem a ele, mas também quando as pessoas morrem, também rezam ao estranho. Bem, espero que tenham percebido bem quais são as 7 personalidades da fé, que a fé adora. E agora irei falar sobre a história desta religião.
Também quero avisar antes que o vídeo pode ser um bocado longo, porque esta é a religião mais complexa do Westeros. Bem, então, no início dos tempos, havia uma colina que chamava-se a Colina dos Ândalos, que não pertencia a Westeros, era em Essos, e havia lá um rei que era o Ugor, que era o rei da colina. Supostamente esse rei foi a partir de lá que nasceu a religião da fé, porque as pessoas começaram a se reunir em volta dele e segui-lo como seu rei. Então ele criou uma religião, supostamente. De acordo com a religião que foi aí criada, o pai tinha descido dos céus e colocado uma coroa de 7 estrelas na sua cabeça, que passou a representar o seu poderio. Depois todos os outros deuses ofereceram-lhe algo. A mãe ofereceu-lhe uma esposa, o guerreiro ofereceu-lhe armas para conquistar Westeros, a donzela fez com que a sua esposa fosse virgem e perfeita, e o ferreiro ofereceu armas fortes, e por fim a velha deu-lhe a coragem e a confiança para guiar pelo seu percurso. Foi graças a estas bençãos dos deuses que o Ugor conseguiu conquistar Westeros. Foi a partir daí que se deu a conquista dos Ândalos, que é uma história muito longa que depois irei certamente falar noutros vídeos. Mas o que precisam saber agora é que os Ândalos conquistaram todo o Westeros, menos a região que agora corresponde ao norte, e difundiram a sua religião por todo o reino, menos no norte, porque não foi conquistado, e também nas Ilhas de Ferro, porque mantiveram a defender-se o deus afogado que falei no último vídeo. A partir daí, os Ândalos estabeleceram a capital da religião em Old Town, que pertence à marca do território dos Tyrell, e passou-se a todos os reinos passaram a defender a fé, apesar de serem reinos distintos, tinham todos a mesma religião. Depois houve a conquista de Aegon Targaryen, que foi o primeiro rei a unir os 7 reinos, conseguiu conquistar todos os reinos, e ele, como era um homem que compreendia as diferenças entre os povos, decidiu que cada um mantivesse a sua religião, e ele mesmo adotou a religião da fé e construiu em King's Landing, que foi ele que construiu o Porto Real, ou seja, King's Landing, e passou a ser a capital do reino, e construiu lá um septo e passou a ser um sítio onde as pessoas veneravam os deuses. Contudo, também é importante referir que no norte e nas Ilhas de Ferro mantiveram-se as religiões anteriores, porque o Aegon não obrigou ninguém a seguir uma religião. Contudo, quando o Aegon morreu, iniciou-se uma guerra civil, porque os representantes da fé não apoiavam o seu filho, ou seja, o rei Maegor, que passou a perseguir todos os apoiantes da fé e demoliu de vez a religião do seu reino. Contudo, quando o rei Jaehaerys subiu ao trono, ele deixou de reprimir os que acreditavam na fé, os religiosos, ou seja, e passou e colocou o Barth, que era o Alto Septão, como mão do rei, mas a sua oferta em troca disso era que a fé militante deixasse de ter armas. A fé militante eu irei explicar a seguir o que é, mas o que precisam saber até agora é que a fé militante até era uma parte da fé que defendia, que usava armas e por isso fazia guerra, mas a partir daqui deixou de ter armas. Também foi a partir daí que o Jaehaerys estabeleceu em Porto Real o centro da religião e não no Old Town. Depois subiu ao trono o rei Baelor I, que foi ele que quis escolher o novo Septão. Ele era muito religioso, escolheu o novo Septão e construiu o Alto Septo de Baelor em Porto Real, que até agora é o sítio de adoração e o centro de toda a atividade religiosa da fé. Ele também fez grandes serviços pela fé e evoluiu muito esta religião, mas foi envenenado e acabou por morrer. Bem, acho que é basicamente toda a história que precisam saber sobre a fé. A partir daí, tudo manteve-se como é atualmente no ponto atual da história. E agora irei falar sobre quais são os escalões dentro da própria religião. Primeiramente, existe acima o cargo mais alto, que é os mais devotos e o Alto Septão. Os mais devotos são um conselho de septões que decidem quem é que vai ser o próximo Alto Septão e também se algo está a haver de errado.
E o Alto Septão é o líder religioso da fé, ou seja, eu vou fazer muitos pontos com o cristianismo nesta religião, porque é a religião que mais é baseada no cristianismo atual, mas sobretudo no cristianismo da época medieval. Ou seja, os mais devotos podem ser comparados como o conclave, que decide qual vai ser o próximo Papa, e o Papa é comparado com o Alto Septão. Ou seja, ele dita as leis religiosas e ordena tudo o que acontece com a religião. E tem quase tanto poder como o próprio rei. A seguir no escalão segue-se os septos ou as septas. São homens que moram nos septos e pregam a religião dos sete em cada cidade ou em cada aldeia. Eles podem dedicar-se apenas a uma identidade dos sete deuses, ou seja, chamam-se os irmãos castanhos. Alguns adoram apenas o pai, outros a mãe, outros o guerreiro, mas a maior parte adora todos os sete. Contudo, não veneram propriamente o estranho, como eu já falei anteriormente. Também existem septos que preferem viver na rua e andar a pedir e a pregar a palavra de Deus porta a porta, dos deuses porta a porta, em troca de comida e de abrigo. Chamam-se os irmãos pedintes. É importante referir que as septas são vistas de forma igual para os septos e existe septos próprios para as septas, onde elas podem morar e transmitir os seus pensamentos. Ou seja, não existe diferenças religiosas entre os septões e as septas, ao contrário do cristianismo, em que não podem haver mulheres padres. Os septões podem ser comparados aos padres. Em seguida tem-se as irmãs silenciosas. Elas são mulheres que dedicam-se ao estranho, por isso são elas que preparam os mortos depois de eles morrerem. Também são elas que levam às suas famílias. Elas fazem um voto de castidade e de silêncio para o resto da sua vida. Ou seja, elas nunca mais, a partir de que se juntam às irmãs silenciosas, nunca mais falam, nem podem praticar relações sexuais. Também existe a fé militante, adora o guerreiro e pode dividir-se em dois grupos. Ou os filhos do guerreiro, que é a religião, o grupo que usa armas e mata pessoas em nome da fé. Eram guerreiros e soldados, só que abdicaram disso em troca da sua religião e passaram a exercer o poder com força e morte. Eles usam armadura dourada e camisolas cinzentas com um arco-íris e espadas com uma estrela pontiaguda. Eles muitas vezes são fanáticos pela sua religião e fazem tudo o que é necessário para defender os ideais da fé ou do Alto Septão. Contudo, como eu já falei anteriormente, após a chegada de Daenerys, a fé militante perdeu as suas armas, por isso atualmente foi banida. Também existe, dentro da fé militante, também existem os pobres irmãos, que são um grupo de pessoas que se dedicam a ajudar os mais pobres e apenas usam armas para se defender a si próprios e não são tão fanáticos pela igreja como os filhos do guerreiro. Contudo, pertencem os dois à fé militante, que é o exército da igreja. Por fim, existem os irmãos contemplantes, que são homens ou mulheres que se fecham em conventos e dedicam-se ao silêncio para manter as suas rezas e para defender os seus votos. Estes homens podem ser comparados à religião do budismo, com a parte em que fazem um voto de silêncio e fazem apenas rezas para defender a sua religião. Agora irei falar sobre quais são as práticas da fé, o que é que eles defendem, o que é que eles acreditam e como é que eles demonstram a sua religião. As principais coisas que eles defendem são as leis e a moral e a ética, e são bastante ferrenhos em relação a isto, a defender os seus valores, e quem não respeitar pode ser culpado e julgado em praça pública ou até mesmo executado. E acredita-se que quando morre não vai para o céu, mas sim para o inferno, ou seja, para os 7 infernos, por causa dos seus pecados. Os pecados estes são o incesto, o bastardismo, o jogo, a prostituição, a homossexualidade e a morte de parentes. Contudo, apesar do incesto ser visto como um pecado, a fé sempre esteve relacionada com os Targaryen, que era uma família que
defendia o incesto e grande parte dos reis casavam-se com as irmãs para manter a sua linhagem. O seu livro sagrado é a Estrela com 7 pontos, ou seja, é comparado à Bíblia dos cristãos. Ele contém livros a defender, livros sobre cada deus, que defende mostram o que é que eles defendem, e cânticos para venerá-los, e é ensinada aos mais novos. Os que acreditam na fé para defender a sua religião costumam ir aos septos e acender velas no Deus que querem rezar. Também é costume rezarem a todos os deuses em situações de desespero. Também, quando há um julgamento por combate, acredita-se que os deuses vão decidir o destino da pessoa, principalmente o pai, que é o deus do julgamento, ou seja, é ele que vai decidir quem é o vencedor ou quem irá morrer. Ou seja, esta religião, como já repararam, defende bastante a importância do número 7. Para eles o número 7 é o número perfeito e mágico. Para eles tudo tem o número 7, os 7 céus, os 7 infernos, os 7 deuses, a estrela das 7 pontas é o seu símbolo, o arco-íris tem as 7 cores. Também há os seus edifícios foram construídos sempre com 7 paredes para venerar os 7 deuses. E, que já repararam, gostam bastante do número 7. Por isso acredita-se que tudo o que tem o número 7 é algo divino. Já expliquei tudo sobre esta religião. Penso que foi claro, senão depois podem perguntar à vontade. Agora farei uma análise da importância que esta religião tem tido ao longo da obra e das séries. Por isso, se ainda não viram a primeira temporada ou leram o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, peço que parem aqui o vídeo. Pronto, já avisei, agora vou continuar. Na primeira temporada podemos ver como a fé é muito importante na vida das pessoas do Sul. Geralmente as pessoas do Norte dizem que eles têm a religião errada, enquanto as pessoas do Sul acreditam no mesmo, mas toda a gente defende. A fé é muitas vezes referida como os deuses novos, porque foram os deuses que foram implementados depois da chegada dos Ândalos, enquanto os deuses antigos são os deuses antigos e passaram a ser chamados os deuses antigos depois da chegada dos deuses novos, ou seja, da fé, porque era mais tardia a sua vivência em Westeros. Na primeira temporada também vemos também no Grande Septo de Baelor que o Ned é morto, o que acredita-se que é uma ofensa aos deuses derramar sangue no Alto Septo de Baelor. Na segunda temporada, também peço que parem aqui se não viram a segunda temporada, nem leram o seu livro A Fúria dos Reis. Na segunda temporada há um motim na capital, e o Alto Septão atual é morto. Este Alto Septão mostrava a corrupção e a ganância, ou seja, este Septão era um homem gordo e guloso e luxurioso que fazia tudo para obter mais dinheiro, para comer e ir às prostitutas, ou seja, os seus exemplos eram completamente o oposto do que a fé defendia. Contudo, como o Tyrion Lannister diz, preferia que todos os septões fossem corruptos como ele, porque criaram menos problemas no reino do que aqueles septões que são mesmo fanáticos e defendem à letra todos os seus ensinamentos. O próximo Alto Septão é nomeado pelo Tyrion Lannister, apesar de ele não ser muito eficiente no seu trabalho. Na terceira temporada podemos ver no Alto Septo de Baelor o interior, finalmente, com o casamento da Sansa Stark e do Tyrion Lannister. Também é lá que acontecem algumas das festividades que vamos ver ao longo da temporada. Na quarta temporada também é no Alto Septo de Baelor que se casa a rainha Marjorie e o rei Joffrey, que depois acabou com o seu casamento, com a sua vida no casamento. E por fim, na quinta temporada é quando a fé começa a obter mais poder. E como podemos ver até agora nesta temporada, peço que parem se ainda não viram, que isto vai conter bastante spoilers. Na quinta temporada vemos como a rainha Cersei começa a oferecer poder à religião, depois do o Alto Septão anterior ser apanhado com prostitutas. Ela começa a oferecer poder à religião através da escolha de um homem que se denomina o Alto Pardal, porque defendiam os pardais, que eram homens que defendiam a religião e tentavam ajudar os pobres.
Ou seja, a rainha Cersei nomeia o Alto Pardal Alto Septão e ele começa desde logo uma campanha de mostrar o poder da religião e da fé. Nos livros, a Cersei chega mesmo a matar o Septão anterior para nomear o líder da religião, o Alto Pardal. Ou seja, o Alto Pardal vai começar a espalhar o seu poder e a prender todos aqueles e julgar todos aqueles que não defenderem o mesmo que a fé. Ou seja, todos aqueles sejam homossexuais, ou mintam aos deuses, ou pratiquem o incesto, ou sejam ou matem parentes, ou traiam os seus maridos. E pronto, vamos ver como é que isto vai terminar. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido mais sobre a fé. Peço desculpa por ter ficado mais longo do que pretendia, mas como eu já tinha avisado, esta religião é mais complexa. Também quero concluir a dizer que esta religião é, até agora, nos livros, uma das únicas religiões, se não a única, que não mostrou que existe. Ou seja, os 7 deuses são aqueles que ainda não mostraram o seu poder. Por isso é que é a religião que eu menos gosto, porque é aquela que na verdade parece não ter nenhum poder real. Na verdade, a fé foi criada para venerar um rei, enquanto as outras religiões já mostraram ter algum poder. Contudo, é a religião com mais adoradores em Westeros e também é a religião que está atualmente a criar mais problemas na série. Pronto, espero que tenham gostado, comentem com a vossa opinião, partilhem com os vossos amigos, subscrevam ao canal e estejam atentos à votação para escolher a próxima religião menos preferida e também outras coisas que irei pôr na página. Estamos no Wrestling da King Booker e é tudo, até à próxima.